Calorosas saudações e nunca se é novo demais para ir parar ao Parlamento Europeu. Aliás, como podem ver, temos aqui um exemplo disso. O que também nunca se é novo demais, nem velho demais para fazer, é colocar like neste vídeo, é verdade. Felizmente não há limitação para isso, portanto, podem colocar like e subscrever o canal para chegarmos aos 120 mil subscritores. Estamos lá quase, mesmo a rasgar esse número. Partirem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas todas. Um pormenor muito rápido, antes de começarmos o vídeo. Eu tenho uma nova conta do Instagram, portanto, quem quiser seguir a minha nova conta do Instagram já está no ar e já lá tem conteúdo, assim como o TikTok também já está disponível. Eu vou deixar os links no comentário afixado e também podem seguir o meu novo canal de Política Internacional. Os links estão todos na descrição e também no comentário afixado, portanto já sabem o que fazer. Ora, sem mais demoras, vamos ver o que é que Sebastião Bugalho ontem fez no News Now, novo canal de informação agregado à CMTV, se eu não estou em erro, em que corrigiu os jornalistas que lá estavam a trabalhar e a produção, literalmente em direto. Foi lindo de se ver. Vamos ver. Estávamos todos à espera que isto acontecesse, porque na realidade ninguém acreditava, a parte da estátua também, na realidade ninguém acreditava que tudo corresse de forma transparente e que houvesse uma mudança de poder na Venezuela. É legítimo dizer que foi legítimo? Não. Aliás, se me permite a sugestão editorial, e faço com toda a humildade e respeito pelos critérios jornalísticos desta casa, eu acho que devíamos parar de pôr no rodapé Nicolás Maduro venceu as eleições, porque não venceu. Nós também não podemos dizer que ele perdeu, mas também não podemos dizer que ele ganhou. Qual é a sua? Exato. Portanto, reparem, quando ele diz isto, o mais engraçado é que no momento em que ele está a dizer isto, reparem o que é que está a aparecer. Nicolás Maduro vence eleições na Venezuela. E logo a seguir, reparem bem, desculpem lá, Nicolás Maduro consegue 51% dos votos. Isto, primeiro, em primeiro lugar, eu concordo claramente com o Sebastião Bugalho. Qual é o problema aqui? Porque as atas eleitorais detalhadas, a totalidade das atas, não foram divulgadas. E, portanto, se a totalidade das atas não é divulgada pelo regime regente de Nicolás Maduro, então alguma coisa está a falhar. Mas há aqui um certo indicativo, que é a prática democrática não está a ser cumprida. Porque numa prática democrática claramente e totalmente cumprida, as atas eleitorais completamente detalhadas a nível de quem é que votou, não é de quem é que votou, mas quem é que teve mais votos ou menos votos, etc., são todas divulgadas. E isso não aconteceu. Portanto, não havendo as atas todas divulgadas, como é que podem dizer aqui no rodapé, dizer Nicolás Maduro consegue 51% dos votos e antes até dizem vence eleições na Venezuela. Pá, não pode acontecer. Não pode acontecer e, portanto, não é possível dizer isso. Portanto, a correção do Sebastião Bugalho está corretíssima e vamos continuar. Fazer aquilo que a comunidade internacional, da União Europeia aos vários governos, ao governo britânico, ao governo norte-americano, mas até a governos insuspeitos, como o Panamá, o Chile, o Brasil e o Equador estão a fazer, que é, se ganhou, mostra os votos. Porque normalmente é isso que se faz em democracia quando se ganha. É a plena transparência. Tem-se uma sustentação formal, literal, da sua vitória eleitoral. Não chega a dizer eu ganhei. Porque senão eu também posso dizer que sou Presidente da Venezuela amanhã. Quer dizer, eu não convinha, mas num venezuelano qualquer. Percebe o que eu quero dizer? Não chega a dizer que se ganhou. Não chega a ter um Conselho Nacional Eleitoral que supostamente é um órgão colegial, com assento dos partidos da oposição, transformá-lo num órgão de propaganda unipessoal e dizer nós ganhamos as eleições. De acordo, 100%, só que uma nota, quando ele diz que países insuspeitos, e dá o exemplo do Panamá, dá o exemplo do Brasil, dá o exemplo do Chile, eu concordo com os exemplos que ele dá, exceto o caso do Chile. O Chile é um país que da América do Sul é claramente o mais ocidentalizado, se quiserem utilizar esse termo, está na OCDE, enfim, tem uma cooperação até com os Estados Unidos e com o regime ocidental, com a ordem internacional, muito mais próximo do que propriamente qualquer outro país, até mais do que o Brasil, mesmo quando tem governos de direita, portanto, só é que eu discordo dele. Agora, para Nicolás Maduro, honestamente, isto não corre nada bem, e o Sebastião Bugalho aqui acerta claramente, se bem que, muito honestamente, eu gostava de ter visto uma veemência, ou melhor, uma menor benevolência por parte da União Europeia e de várias instituições internacionais ocidentais e europeias, no mesmo sentido que estes países da América do Sul tiveram. Por exemplo, a Argentina, de Javier Milei. Javier Milei não teve problemas nenhums em dizer este homem é um ditador, isto é tudo uma fraude, isto é tudo isto e não sei o que mais. Porque, efetivamente, neste momento já há um agregado de provas suficientemente fidedignas para se poder dizer isso. Coisa que os governos europeus tiveram muito mais reticência em afirmar, não compreendo porquê. Aliás,
Espanha até foi, que é o que tem uma proximidade maior no continente europeu por razões históricas, obviamente, foi o que teve comentários mais atrozes, não é? Portanto, no bom sentido, digamos. Isso não é democracia, não é lei, não é Estado de Direito, não é nada que mereça palmas. Repare, nem o presidente Lula da Silva, o insuspeitíssimo presidente Lula da Silva, que é um antigo apoiante, um ancestral apoiante do chavismo na Venezuela, consegue apoiar este resultado, consegue reconhecer esta vitória. Eu vou-lhe citar aqui uma coisa que é muito interessante hoje. O enviado do presidente Lula, do presidente do Brasil, à Venezuela, não tiveram uma missão de observação, portanto, nem isso tiveram, mas tiveram o assessor diplomático, ou o assessor para as relações internacionais do presidente Lula, o Celso Amorim, esteve presente na Venezuela durante o ato eleitoral. E ele dá uma declaração muito shakespeariana, se quiser, hoje. Ele diz: eu sou amigo de César, mas sou mais amigo da verdade. E estou à procura da verdade. Neste momento, nós, enquanto comunidade internacional, enquanto democratas, não podemos desistir dessa verdade. Isto é muito importante, este pormenor aqui, porque significa que se o próprio Lula da Silva, que claramente tem uma tendência autocrática à esquerda neste momento no Brasil, duvida e quase que se põe de uma forma antagónica aos resultados eleitorais na Venezuela, isto quer dizer muito. Em primeiro lugar, quer o lado ocidental, europeu, americano, etc., tem interesse na região, porque, como sabem, a Venezuela é o país do mundo com o maior número de reservas petrolíferas e por isso é que esta eleição é tão mediática quanto isto. E depois há o lado dos BRICS, no sentido em que, se calhar, para o lado multipolar dos BRICS, neste momento da Rússia, da China, da Índia, do próprio Brasil, já não interessa assim tanto ter Nicolás Maduro. Se calhar interessa mais ter alguém, não digo que seja Corina Machado, não é, na vertente dos BRICS, mas diria que já não é vantajoso, talvez numa visão geopolítica e estratégica dos BRICS, ter alguém como Nicolás Maduro. Por uma simples razão. O descontentamento popular é muito grande. Há autocracias no mundo, mas o descontentamento popular dessas autocracias que existem, quer na Rússia, na Índia, etc., são menores do que é o descontentamento popular na Venezuela. E um regime, mesmo que seja autocrático, enfim, se o descontentamento popular for completamente massificado na ordem que estamos a ver na Venezuela, nem a autocracia lhe vale. A realidade é essa, por isso é que infelizmente já estamos a ver conflitos no meio da rua. Portanto, e infelizmente já houve mortes, para quem ainda não sabe. Portanto, estamos numa situação grave. Portanto, deste ponto de vista geopolítico, parece-me querer haver uma mudança dos dois lados. E mais, Nicolás Maduro, para estar a noticiar que ganhou com 51%, é porque deve ter levado uma caba azada do outro mundo. Para ele estar a dizer que só ganhou com 51%, não é? Com mais um ponto percentual do que maioria absoluta, epá, deve ter levado uma caba azada estratosférica. E a verdade tem que ser o resultado eleitoral dos votos dos venezuelanos. Então o que é que o mundo vai fazer? Além de pedir essa plena transparência... O que é que o mundo vai fazer? O que é que a Europa vai fazer? Olha, posso lhe dizer que... Vamos afunilar a questão. Certamente que não reconhecerá este resultado eleitoral apenas assim, sem ver as atas das mesas de voto dos venezuelanos. Isso não faremos. Nem a delegação portuguesa da AD, nem o Partido Popular Europeu, e tenho muitas dúvidas que da esquerda à direita, excetuando alguns casos pontuais e infelizes, que o Parlamento Europeu enquanto instituição e que a União Europeia enquanto instituição reconheçam aquilo que se está a passar. Acho isso muito improvável. Até acho mais provável outra coisa, sem querer estar aqui a cair no domínio da especulação ou do comentário político. Acho que é muito provável que a reentrée política na Europa comece com uma resolução no Parlamento Europeu justamente a não reconhecer este resultado eleitoral. Sim, eu concordo, ok, não me surpreende, mas isso é simbólico. O que importa aqui é que, e volto a concordar com ele, quando ele diz que da esquerda à direita há uma concordância geral no sentido em que esta eleição é tudo menos fidedigna. Para se ter noção, em Portugal, isto foi de tal forma escandaloso, mas de tal forma escandaloso, que até o Bloco de Esquerda teve dificuldade em reconhecer aquilo que aconteceu. Andou ali às voltas numa ginástica mental, com publicações assim e acolá, no Twitter sempre a dizer a posição destes académicos de esquerda é isto e tal, e portanto até é meio duvidoso. O PCP salvou a vitória, não tem a vergonha na cara, não é? Portanto, enfim, é o que é. O Bloco de Esquerda, enfim, pela complacência ideológica que já teve com o regime venezuelano desde há décadas para cá, enfim, vocês têm noção... Se forem ver publicações de pessoas ligadas ao Bloco de Esquerda, com cargos elevados do partido nas últimas décadas, os elogios à Venezuela do Hugo Chávez, por amor de Deus. O Hugo Chávez era o Ronaldo se tivesse nascido na América do Sul, não na Argentina, não é? Mas neste caso na Venezuela. Portanto, era uma coisa fenomenal. O exemplo que o social progressismo de esquerda funcionava numa vertente de centralização económica brutal. E depois chegamos aqui...
e temos quase a Venezuela a fazer patrocínios à tepuralina, que é uma espécie de comprimidos para emagrecer. Não sei se emagrecem ou não, mas a malta não tem comida, portanto é quase a mesma coisa. Enfim, vamos continuar. Porque não é possível fazê-lo sem ver as atas, sem confirmar os votos dos venezuelanos, por respeito ao povo venezuelano, por respeito à democracia venezuelana. Ainda falta um mês e qualquer coisa para o Parlamento retomar os trabalhos e até lá... Não fechou ainda. Vão continuar a insistir para ver estas atas? Neste momento, as informações que temos dos partidos da oposição democrática é que eles conseguiram reunir cerca de 40% a 43% das atas das mesas de voto. Portanto, basicamente... Houve muita gente que nem sequer conseguiu entrar nas assembleias de voto, votantes e jornalistas, inclusive. O que vai contra a lei, porque legalmente, segundo a lei do Estado venezuelano que está em vigor, qualquer cidadão tem direito a ver a ata e, inclusivamente, a recolher uma versão da ata quando está presente numa mesa de voto. E atenção que nas atas eleitorais que se sabe efetivamente o que aconteceu, na grande maioria delas, Corina Machado, que neste caso é representada porque ela está proibida pelo regime venezuelano de se candidatar a cargos políticos e é representada pelo Edmundo González, ganha em 70% à volta disso, em média. Não sei se chega a 70%, mas é uma vitória claríssima com um diferencial bastante significativo. Portanto, muito honestamente, se querem a minha sincera opinião, a situação na Venezuela vai piorar. Pelo que eu percebi, Joe Biden vai reunir com Lula da Silva para perceber o que está a acontecer neste momento na Venezuela, porque o Brasil muitas das vezes serve como elo de ligação entre os BRICS e também a perspectiva ocidental, da União Europeia, os Estados Unidos, etc. Portanto, depois desta reunião, não será Biden e Lula da Silva que vão negociar, mas é o bloco dos serviços secretos americanos com os brasileiros. E o que é que sairá dali é que efetivamente vai importar para o desenrolar do que é que vai acontecer na Venezuela, porque isto a continuar assim vai dar guerra civil e um banho de sangue, muito honestamente. Não é que eu esteja a desejar isso, obviamente que não, muito pelo contrário, mas pelo andar da carruagem parece-me ser isso que vai acontecer. Inclusive quando vai votar, está na lei. Portanto, a lei foi claramente incumprida. Nós não podemos dizer taxativamente que houve fraude, mas podemos dizer tranquilamente que a suspeita de fraude é legítima. Acho que é esse o ponto. Acho que é esse o ponto para qualquer democrata que queira eleições livres e transparentes. Portanto, não se pode dizer, por isso é que eu estava a sugerir, humildemente, não se pode dizer... Alterar o rodapé. Nicolás Maduro venceu as eleições porque nós não sabemos se ele venceu. Também não sabemos se ele perdeu. Queremos é que ele mostre. E ele é o primeiro interessado em mostrar que as venceu. Até agora não mostrou nada. Só disse que ganhou. E só um pormenor. É que o pior disto tudo é que o Sebastião Galho até é bastante brando quando faz a caracterização do seu argumento. Quando diz é legítimo nós fazermos uma suspeita de fraude eleitoral. Eu percebo o que ele está a dizer porque ainda não houve uma declaração perentória relativamente àquilo que aconteceu. Tudo certo. Mas mesmo assim... Nós tivemos o presidente Nicolás Maduro a dizer que se não ganhasse havia um banho de sangue e fazia uma guerra civil e matava este e aquele e não sei o que mais. As atas eleitorais detalhadas nem sequer foram divulgadas. Havia polícia de intervenção e polícia de choque à porta dos locais de votos a darem cacetada, se fosse preciso, à malta que lá estava à porta e muitas pessoas nem sequer conseguiram votar. Portanto, é assim... Tendo em conta tudo isto, eu olho para esta circunstância, já para não falar de que houve para aí 130% dos votos, não é? Portanto, eu olho para tudo isto e penso, o Sebastião Galho a dizer que há suspeita, tentar ser um gajo porreiro, não é? Tentar ser um tipo porreiro. Não há reconhecimento desta vitória, mas por cá o PCP já felicitou o regime de Maduro por esta vitória. Não faço comentários sobre proclamações antidemocráticas de um partido que é fundador da democracia portuguesa. Acho que essa é uma reflexão que cabe a quem votou nesse partido. Mas deixa-me dizer uma coisa. Amanhã é um dia importante para o desenvolvimento da situação na Venezuela e é um dia importante mesmo para a democracia venezuelana e para o futuro do regime que neste momento está num limbo. Estamos num limbo neste momento. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. Há instabilidade nas ruas, como ainda há pouco, temos visto, exatamente. Como ainda há pouco podemos reportar. Só antes dele continuar, as eleições na Venezuela não são importantes porque as pessoas estão muito preocupadas com o que vai acontecer na Venezuela. Vamos ser honestos. Eu compreendo que ele esteja a construir a base para o argumento que vai dar a seguir, não é essa a questão. Mas as eleições, e não vamos ser hipócritas, as eleições na Venezuela são importantes pela questão do petróleo. Tendo em conta que a partir da guerra da Rússia e da Ucrânia, a partir desse espaço temporal, a União Europeia e, em determinado aspecto, outros países do bloco ocidental fora da União Europeia, passaram a ter que depender de outras forças económicas que não a Rússia para fornecimento energético.
e como tal deixaram de comprar à Rússia e precisam de comprar a outros mercados, nomeadamente a Venezuela, que está cheia de petróleo. Aliás, 90% das exportações da Venezuela, como sabem, são em petróleo. Portanto, neste aspecto a realidade é essa. As eleições da Venezuela são importantes porque o Ocidente precisa de uma fonte de financiamento a nível petrolífero mais válida do que a Rússia e também mais facilmente controlável. Essa é a realidade. Atenção, isto não é uma defesa minha a Nicolás Maduro, muito pelo contrário. Eu estou só a olhar para as coisas de forma nua e crua, como elas realmente são, sem floreados, porque a realidade é mesmo esta. As informações que eu tenho do terreno é que é de elevada tensão. Eu espero, sinceramente, que haja o máximo de tranquilidade possível. Às nossas 23 horas, portanto às 18 horas venezuelanas, a Maria Corina Machado e o candidato presidencial que terá sido mais votado, ou que clama ter sido mais Edmundo votado, Gonzalez, irão fazer uma declaração pública. Até agora têm, e bem, no meu entender, apelado à serenidade total, portanto não há uma tentativa de rebelião ou uma tentativa de acicatar qualquer tipo de protesto de rua. Isto é importante. Esse parece-me ser o comportamento certo e digno do ponto de vista democrático, mas como lhe digo, amanhã é um dia importante. Porquê? Porque o Centro Carter, que foi fundado pelo presidente Jimmy Carter e que tem larga experiência de décadas de observação eleitoral em vários países do mundo inteiro, dos vários continentes, vai emitir o seu relatório. Hoje emitiu uma posição pública exigindo as atas de todas as mesas eleitorais, indo ao encontro da posição europeia e portuguesa, que eu acho positivo, e a nossa também, já agora. Mas... Só um pormenor, ao momento que eu estou a gravar este vídeo, não sei se já foi lançado. Creio que não, mas entretanto, quando virem o vídeo ou quando estiver a ser lançado, talvez já tenha saído o relatório. Portanto, só para dar este pormenor, porque acho que é importante. Okay? Portanto, ao momento em que eu estou a fazer isto, creio que ainda, da última vez que verifiquei, ainda não tinha saído. Mas amanhã o seu relatório enquanto observador eleitoral, porque eles tiveram um certificado do Conselho Nacional Eleitoral Venezuelano para serem observadores, para fazerem uma missão de observação oficial, amanhã será publicado, ao que sei. No meu entender, nenhum observador eleitoral no mundo, com os critérios rigorosos de uma observação eleitoral, pode decretar esta eleição como legítima, sem, como digo, as atas das mesas de voto. Certo. E só aqui um pormenor que eu até me esqueci quando eu estava a ouvir a falar. Quando ele menciona a questão do PCP, ele diz aquilo de forma muito leviana. Não é leviana, mas muito discreta, não é? Não vou fazer comentários sobre declarações antidemocráticas de partidos fundadores da democracia. E eu acho que isto é um pouco o problema que se passa. Ele claramente manda uma farpa ao PCP e faz uma crítica, claro, mas esta questão do PCP ser fundador da democracia em Portugal, eu compreendo de onde vem, mas a verdade é que a índole ideológica do PCP não é de todo democrática e, portanto, foi a saída menos má que o PCP teve na altura, no 25 de Abril, foi essa. E, posteriormente, no 25 de Novembro. Portanto, nós caracterizarmos o PCP como um partido fundador da democracia, ele estava lá, efetivamente, nessa mesma base temporal, não é? Mas, ao mesmo tempo, é preciso compreender que a índole básica ideológica desse mesmo partido não é democrática. Portanto, isto não devia surpreender ninguém e a questão do fundador da democracia devia desvanecer no tempo em termos de argumentativa. Só isso. Portanto, enquanto não me aparecerem as atas, coisa que me parece que Maduro não tem, que confirmam o seu resultado, e enquanto não conseguirmos fazer um contraste... E se forem adulteradas? Enquanto não conseguirmos pelo menos estabelecer o contraste entre o resultado oficial do sistema informático que está entregue ao CNE unipessoal e as atas que ainda não aparecem, enquanto não conseguirmos estabelecer a diferença entre uma coisa e outra, não é seguro dizer que ele ganhou e não é seguro dizer que ele perdeu. E em nome da Venezuela, do Estado de Direito e da democracia, eu julgo que era bom que soubéssemos aquilo que se passou. Neste momento não sabemos. Por isso é que o Nicolás Maduro veio a público dizer, há 2 dias, que ia respeitar o resultado das eleições. É normal, ele já o devia saber, portanto, por isso é que ele ia respeitar. Mas enfim, meus amigos, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 120 mil subscritores, partilhem nas vossas redes sociais, relembro que me podem seguir no meu novo Instagram, o link está no comentário afixado. Ficamos por aqui, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.